Alexandra, você quer comentar esse assunto com a Clênia, é isso? Isso. Então fique à vontade. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, assim, eu cresci num lar onde meu pai, assim, o comportamento dele qualquer em casa. Ele falava assim, eu não gosto de ter patrão, eu gosto de trabalhar por conta, não gosto de ser mandado. E assim, eu cresci ouvindo isso. E agora, assim, eu vou entrar nos 40 anos agora, né? E eu tô vendo que eu tenho esse mesmo comportamento. Demorou um tempo para mim entender que o comportamento do meu pai, né, chegou, não sei se eu posso dizer que atingiu a personalidade, mas assim, me atingiu muito. E eu não consigo me efetivar no trabalho fixo. Agora eu sou diarista e nem como diarista, que eu achava que seria para mim até melhor, né, cada dia tá numa casa, eu não consigo ficar muito tempo numa casa, principalmente quando assim, os patrões me dão ordens, que é natural de um patrão, mas eu não consigo assim, ficar muito tempo numa casa. E eu gostaria, como a psicóloga, a doutora, me desse um conselho assim, o que eu poderia estar buscando de melhora para mim, porque eu estou vendo que até agora, com os meus filhos, não a mais velha, mas eu tenho uma de 11 anos, que ela começou a falar do mesmo jeito que hoje eu falo. Ela fala assim, quando eu crescer, eu não vou querer ser mandado assim, não vou querer fazer isso. E eu tenho medo, né, que os meus filhos, quando cresçam, sejam prejudicados como eu me sinto também prejudicada. Alexandra, a gente quer te agradecer pela participação. Você acho que ilustrou aqui o que a gente está falando com perfeição e com certeza a Clênia vai te ajudar a cada dia evoluir, ser um pouquinho mais compreensível com esse mercado de trabalho tão atribulado. Deus te abençoe, viu? Então, eu só queria fazer um agradecimento. Eu já deixei, né, no CAT, eu deixei lá o meu recado, mas eu queria estar falando agora ao vivo. Tem 7 anos que eu pedi ao Senhor que me desse a bênção de ter a Rede Super em casa. Que bênção! Porque até então eu só via pela televisão na casa das patroas, né, liderado por elas mesmas, né, que eu trabalho, graças a Deus, com crentes. E assim, eu pedi ao Senhor. E agora, a partir do mês passado, o Senhor me presenteou. E hoje eu só estou em casa porque eu estou enferma e estou assistindo a Rede Super. Assim, eu estou muito grata ao Senhor e eu gosto muito do programa de vocês, como toda a programação da Rede Super. Glória a Deus. E em nome de Jesus, você vai ser curada ainda hoje. Deus vai te abençoar com a cura e você vai amanhã trabalhar. E a Rede Super, quando voltar, ainda está na sua casa. Olha que bênção. Amém. Deus abençoe, Alexandra. Ela ilustrou perfeitamente o que a gente está falando. Exatamente. Né? Olha para você ver, ela está falando de um condicionamento. Né? Você condicionar é mais fácil do que você descondicionar. A gente já percebeu isso. Você né? formar uma opinião crítica é mais difícil do que você estabelecer um comportamento... Porque, por exemplo, quando ela era pequena, ela não questionava. Será que meu pai... né? Nossa, que fala estranha. Ela não questionava, aceitava isso como verdade. Então, todas as falas, quando nós não temos ainda a consciência crítica, aquilo passa a ser uma verdade. Então, se o seu pai falou que o melhor mesmo é você ser autônomo, aí você passa a sua vida toda falando assim, não, o melhor é ser autônomo, porque até então você não questionava. O interessante de entrar na vida adulta, né, da maturidade, é que você começa a questionar esses valores. Então, a primeira coisa o primeiro passo que a gente sugeriria é questionar os seus valores. O que te faz sofrer? Por que você está sofrendo? Porque tem coisa que é boa, né? O pai Sim. ensina e fala, Sim. vai ser assim, e aí você cresce com aquilo, é coisa boa. Não, coisa né? boa. Agora, tem coisa que não é boa. Não estou dizendo que é o caso dela, mas essa mentalidade... Fazem sofrer. Não vou colocar juízo de valor, porque um dos grandes problemas da gente é que a gente cria, isso aqui é certo, que isso aqui é errado. Então, a gente começa a sofrer, não, eu estou fazendo errado, meu pai falou tanto para eu ser empresário, agora eu estou funcionário. Então, não é que existe certo e errado, é o que faz ou não sofrer. Então, assim, a partir da questão das emoções, se algo te faz sofrer, é que você precisa, naquele ponto, trabalhar. É igual os mecanismos do corpo físico mesmo. Se o seu pé está doendo, e você começa automaticamente a poupar aquele pé, você vai no médico e cuida, não é assim? Uhum. Então, a dor, ela tem uma função dentro da gente. Então, se dói emocionalmente, é porque tem uma função. Mas pode estar errado. Aí eu vou discordar de você quando você fala que não existe o certo e o errado, porque eu posso estar com uma crença, um sistema de crença, que está errado, por isso eu estou sofrendo. Porque, por exemplo, se está doendo, é porque aquilo não é bom para mim. Então, pode ser errado para mim. Errado para a pessoa, né? Errado para a pessoa. Sim. Você está falando aí porque a gente pensou no exemplo dela profissional. Eu estou pensando em outros exemplos. Por exemplo, exemplo de relacionamento. Sim. Eu conheço casos, já atendi casos no gabinete, por exemplo, de pessoas que disseram assim,
eu sou amaziado e que para mim tá normal. Meu marido não quer casar comigo porque o pai dele não casou com a mãe, morou junto 50 anos sem casar. E para mim também tá tudo bem. Quer dizer, eu particularmente não acho que tá tudo bem. Eu acho que a gente mas tem... essa é a sua crença. Não, sim, mas aí quando você vai para outras áreas da sociedade, tem coisa que você precisa corrigir. Que você precisa corrigir, né? Mas nós vamos falar assim, que é o seguinte, como que eu convenço um assassino de que ele está errado? Na cabeça dele está certo, então, por todas as técnicas intelectivas que eu utilize com ele, eu não vou convencer, porque ele ainda não está passando por esse momento de sofrimento. Quando ele começar a passar a sofrer... Não, eu até acho que ele está sofrendo, eu até acho que ele mata porque está sofrendo. Eu até acho, eu não sou psicólogo não, mas eu tenho, assim, graças a Deus, um excelente orientador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu vejo que se o cara mata, é porque ele está sofrendo, porque ele não ia matar. Por que ele quer tirar a vida do outro? Porque o outro o expõe a risco, né? Então, assim, eu acho que essa questão de... a gente precisa dizer realmente que existe certo e errado. Agora, a partir de qual perspectiva? Bom, aí no nosso caso... evangélico, cristão evangélico, da perspectiva da Bíblia. E eu estou falando com liberdade com você, porque eu sei que você é cristã também. Né? Então, da perspectiva da Bíblia. Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode... Essa é a nossa crença, sistema de crença. Eu até entendo que dentro disso, quando se fala no mercado de trabalho, eu entendo você dizer que não existe assim, aquilo que é errado ou certo, porque é exatamente o que te faz sofrer na estrutura do mercado de trabalho. Agora, na questão de vida pessoal, é um outro âmbito que entra realmente no que o Jean disse. Na questão da inteligência emocional, isso inclui tudo, né? Sim, com certeza. Até queria te falar, nessa questão do mercado de trabalho, para a gente ficar bem focado nesse tema, porque o que acontece? Um grande estudo diz que há muitas demissões por causa dessa instabilidade emocional. A minha pergunta para você é a seguinte, o que as empresas não estão mais tolerando de maneira alguma nessa emoção de conflitos, essa emoção instável? A pessoa que não sabe se relacionar. Ela não sabe se relacionar com o outro, ela não sabe escutar, ela não sabe colocar as ideias. Então, aquela pessoa, por exemplo, dentro da empresa, que ela não consegue lidar com a adversidade. Adversidade em que sentido? Pensa diferente de mim, já começa a gerar um conflito. Então, por exemplo, a Alexandra que fez a pergunta, como que eu posso melhorar isso? Bom, primeiro mudou, ela já tomou contato com a questão que foi passado pelo pai. O primeiro processo, já identificou. O segundo é descobrir qual é a adversidade, que é difícil, qual é o elemento que faz aflorar dentro de si sentimentos contraditórios e faz ela reagir às situações de uma maneira agressiva, uma maneira confusa ou... assim, um comportamento inaceitável pela sociedade, vamos dizer assim. Então, se você começa a observar dentro do seu trabalho o que lhe traz um mal-estar, e aí você começa a observar que esse mal-estar está te prejudicando porque você começa a reagir. Porque nós temos as pessoas que param e pensam antes de agir, pouquíssimas inclusive, mas o normal é a gente estar reagindo. Falei uma coisa, já rebateu. A gente Nem que seja com uma fisionomia. Você percebeu que eu sou assim, né? Nem que seja com uma fisionomia, você mostra que você está insatisfeito. O corpo, né, tem a questão, aí já mostra isso. Então, assim, o que a gente vai observar é que tem uma habilidade que era importante para qualquer área e que ela é pouco trabalhada, que é a questão da escuta. O profissional que escuta primeiro para depois falar, ele não é ansioso, né? A pessoa está contando uma coisa que vai contra o que ele pensa, mas ele, não, eu concordo com o que você pensa assim, e então eu penso assim. É diferente. Aliás, o que você está dizendo é um princípio lindo, cristão, até bíblico, né? Que é a questão de a gente ouvir muito para conseguir responder aquilo baseado em razão e não em contradição, né? Agora, a novidade é que a nossa conjuntura cultural, ela está estimulando o contrário. Você tem que se comunicar, você tem que fazer curso de oratória, porta-voz, né? Tem até perguntas aqui, ó. O Mauro coloca assim, tenho dificuldades para me expressar em público, mesmo tendo domínio do assunto, o que devo fazer? Isso. Aí tem, por exemplo, o pessoal que vai fazer teatro para aprender, né, colocar melhor. Claro que são limitações, né? O que a gente vai perceber? Nós temos personalidades que são extrovertidas e introvertidas. Timidez, todo mundo tem. Se você colocar
né, Luciana, fora do contexto, ela pode vir a ficar tímida, tipo assim, coloca você diante de um tanto de médico falando sobre medicina, você vai ficar caladinha. Às vezes ela tem a personalidade extrovertida, mas diante da situação ela pode ficar tímida. Então é natural as pessoas terem dificuldade, às vezes, de se expressar por se sentir, às vezes, acuadas, né? Ou não dominantes do assunto. Ou não dominantes do assunto, né? Então, profissionalmente falando, a primeira coisa que o profissional deve se preocupar é ele ter domínio do conteúdo da sua respectiva área. E isso já dá uma certa segurança. Isso dá uma primeira segurança. A segunda é acostumar que só as horas de voo é que vai te dar uma postura realmente segura. Experiência, né? No caso. É, experiência no caso. Agora, se você quiser ser um excelente profissional, é você se aprimorar. Vamos dar um exemplo assim. Nunca estacionar no conhecimento. Nunca estacionar. A gente percebe que as simulações que as pessoas fazem, elas são extremamente importantes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro sabe que quando a adrenalina estiver alta, a pessoa pode ficar confusa do que deve fazer. Então, o que o corpo de bombeiro faz? Eles fazem simulações. Fazem simulações igual deveria ser. Na prática. Então, vai lá e vamos acudir. Aí o profissional tem que fazer todo o processo, mesmo que a pessoa está lá fingindo que está doente, ela não está. Ele tem que vivenciar aquilo. Ele tem que vivenciar aquilo, porque se na hora ele ficar fisgado emocionalmente, ele sabe, pelo menos na prática, como é que se instrumentaliza aquilo ali. Sim. Porque as emoções, independentes da área, vão atingir todo mundo. Agora, você falou uma coisa muito importante, não adianta o profissional se aprimorar dessa forma, vivenciar, se ele não sabe ter uma relação interpessoal, né, dentro da empresa. Uma característica que eu acho difícil das pessoas terem, e é muito importante, é o fato de ouvir uma crítica e aceitar aquela crítica sem se justificar. Porque é natural da gente, quando a gente escuta uma crítica, mas é por isso e por isso, por isso, aconteceu por isso. E eu já recebi um feedback de pessoas que trabalham em empresas, são chefes de empresas, dizendo, olha, quando eu escuto isso de um profissional, ele já perde toda a credibilidade. Então, a melhor forma é você ouvir a crítica e não justificar aquela crítica. Olha, tudo bem, eu ouvi, eu aceito. Será que isso tem faltado nesses profissionais também, nessas empresas? É interessante você falar dessa vivência, porque é uma das que a gente pratica no curso de educação emocional. Porque os profissionais, por exemplo, têm dois viés. É não receber crítica e chamar atenção. Porque se por um lado tem um profissional que tem dificuldade de aceitar a crítica e ele reage, o profissional que é o responsável por estar chamando a atenção, o gerente e tal, que vai chamar a atenção desse subordinado, ele vai ficar também um pé atrás. Sim. Como é que eu chego na pessoa? Para não causar um mal-estar. Aliás, há um ditado que aquele que não sabe receber crítica é um exímio chamador de atenção, né? Porque ele gosta de chamar atenção exatamente para não receber a crítica. Aliás, só uma última pergunta, porque a gente também tem, o nosso tempo está estourando. Você não acha, por exemplo, que as pessoas que têm um certo desequilíbrio emocional. Eu não estou falando aqui, eu não estou considerando timbre de voz, porque senão eu até me condeno, inclusive, porque meu timbre de voz é mais alto, eu gesticulo para falar, porque aí para mim é questão de temperamento. No meu caso eu sou sanguíneo. Mas eu penso o seguinte, que você não acha que seria o profissional que tem desequilíbrio emocional, na sua inteligência emocional, não seria, por exemplo, por medo de mostrar suas fragilidades? O camarada, por exemplo, ele se mostra de um jeito, ele dá um impacto, ele age de uma forma que demonstra falta de equilíbrio emocional, não seria porque ele tem medo de mostrar a sua fraqueza? Ele estaria escondendo, né? Escondendo a sua limitação? A gente comentou que dos sentimentos mais básicos e dele parte vários outros é a questão do medo mesmo. Então, o medo vai propiciar uma certa timidez, uma insegurança, um nervosismo, e ele também vai criar o contrário. O que acontece? Quando a gente está diante do medo, o animal, ele tem duas alternativas. Ou ele foge ou ele enfrenta. Então, são duas alternativas distintas. Então, um profissional pode, ao sentir medo, ele ser agressivo. E a impressão é, não, ele é destemido. Não, ele não é destemido. Ele está reagindo à situação de uma maneira agressiva. Então, no final, no frigir dos ovos, a gente vai ver que o medo E muitos têm medo, inclusive, por exemplo, de perder a sua própria vaga, né? Sim. Então, quer dizer, tenta abafar as pessoas
cada um cria uma estratégia, porque acaba que a gente vai bater no medo também de outra forma. Né?